Boa noite, igreja. Paz, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você veio à casa de Deus. Que bom que nós podemos ter liberdade de adorar ao Senhor nessa noite. Amém? Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Enquanto você abre sua Bíblia, eu vou pôr fogo na minha vela aqui, tá bom? Eu espero que ela fique acesa. Se o vento apagar, tudo bem. Mas, bom, beleza. Eu acho que vai apagar, mas tá bom. Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 13. Todos acharam? Amém? Diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas foi meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você mais um momento. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. Obrigado pela graça que é nos dada de ouvir e cultuar o Senhor, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Eu te peço que o Senhor encontre em nós corações com terra fértil, para que a palavra do Senhor, que a semente possa cair em nós e germinar e crescer e dar frutos. Que possamos sair daqui mais parecidos contigo, Jesus. Que possamos sair daqui transformados à imagem do teu Filho amado. É o que eu oro e eu te louvo desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá aceso? Tá vivo? Então tá bom, vai dar tudo certo. Eu queria começar te fazendo duas perguntas, queridos. E elas parecem não muito relacionadas, mas vai ser. Vai chegar, a gente vai entender a relação delas. Eu queria te perguntando, começar fazendo a primeira pergunta é: quem é você? Quem você entende que você é? Se alguém te pergunta quem é você, o que você responde para essa pessoa? Prazer, Luiz. Eu tenho várias identidades na igreja. Eu sou o Luiz, eu sou o Iguê, tenho o Henrique aí no meio. A galera me chama de várias coisas. Então, a primeira pergunta é: quem é você? E a segunda pergunta que eu quero te perguntar nessa noite é: qual o seu propósito? Por que você está aqui? Qual é o seu propósito? Essas perguntas parecem não muito relacionadas, mas elas têm a ver e a gente vai entender um pouquinho o porquê elas têm a ver. A realidade, queridos, é que a gente vive em tempos muito difíceis, a gente vive em tempos muito complicados, tempos muito egoístas. As pessoas são muito amantes de si mesmas, as pessoas são muito egoístas, muito avarentas. Cada um vive a sua vida, cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quer, cada um faz aquilo que deseja. E é assim que eu penso, você pensa de outro jeito, e tudo bem a gente pensar diferente. Você não se mete na minha vida, eu não me meto na sua, e a gente segue a vida. A gente vive num tempo onde ninguém se importa com ninguém. Isso que o Ruberley pregou aqui agora na direção é uma realidade bíblica, às vezes ignorada pela gente, de estender a mão pelos seus irmãos. A gente vive numa sociedade onde as pessoas não se importam. Tipo, ele tá fazendo aquilo lá não é muito certo, mas, pô, eu tô fazendo certo, então, problema dele. Sabe, a gente vive numa sociedade que as coisas... É muito fácil a gente ignorar as coisas. A gente fica chocado com algumas coisas, mas quando a TV te incomoda muito, você desliga. Quando você vê alguma coisa que te impacta muito na internet, você fecha o celular. E pronto. Aquilo acabou. Não está te influenciando, não tá te impactando num sentido que te atrapalha a tua vida. Então você desliga a TV, você segue a sua vida, está tudo bem.
sabe? A gente vive numa situação meio avarenta e egoísta, sabe? A criação de Deus está em caos, a criação de Deus está caída e caminha a passos largos por uma destruição violenta e muito rápido. E às vezes a gente fecha o olho e não faz nada a respeito disso, sabe? A gente está acomodado, às vezes dentro das nossas casas, nos nossos sofás, dentro das nossas igrejas, sabe? Vindo aqui, ouvindo uma pregação boa, um louvor bom, e a gente senta e a gente fica acomodado, sabe? O fogo que deveria queimar em nós é só cinza e pó. E eu quero pensar um pouco sobre isso. Sabe, esse texto que a gente leu é um texto bastante conhecido, é um texto, a famosa frase de Pedro, né? O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E nesse texto, a gente vem aqui vendo Jesus, ele está indo para Cesareia de Filipe, ele para e pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E ele tem várias respostas, uns dizem que é Elias, outro que é João Batista, outro que é um dos profetas. E aí, ele para e pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque a multidão é a multidão não conhecia Jesus, a multidão seguia Jesus por N motivos, por interesse, por curiosidade, estava lá seguindo Jesus. Agora os discípulos não. Os discípulos andavam com Cristo, os discípulos sabiam quem Jesus era. E é muito incrível, porque eu acho muito incrível esse texto, porque Jesus, aqui em Mateus, Jesus já se apresentou como Messias. Jesus é muito claro como Messias em Mateus o tempo todo. Só que quando Pedro responde, porque ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele, bem-aventurado é você, João, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mas a galera já sabia que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Porque aqui, então, tem essa revelação, sabe? E o que mais me chama nessa atenção nesse texto é que Jesus pergunta quem ele era. Pedro diz quem Jesus era para ele. A resposta de Jesus é, bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas, e eu te digo quem você é. Eu digo para você que você é Pedro, que você é rocha. Quando Pedro tem uma revelação de quem Cristo é, Pedro entende, através de Cristo, quem ele é. A partir do momento que Pedro entende quem Cristo é, Cristo revela para ele quem ele é. Sabe? A gente vive numa sociedade que as pessoas estão desesperadamente buscando entender quem são. Desesperadas, correndo atrás do vento, insanamente tentando entender quem elas são, para onde vão e por que estão aqui. E a realidade, queridos, é que a verdadeira identidade só se conhece, só se entende conhecendo a Cristo. Não tem como a gente se conhecer sem conhecer a Cristo. Porque quem melhor para dizer quem você é do que aquele que te criou? Não tem. Sabe? A gente não consegue se definir. Eu não consigo dizer quem sou. Porque não fui eu que me criei. Eu não autoexisto, não tive uma autocriação. Então eu não posso dizer quem eu sou. Porque eu não fui criado por mim mesmo. A única pessoa que pode dizer quem eu sou é aquele que me criou. É essa a ideia. Nós criamos coisas. Nós, como seres humanos, criamos coisas. Logo, eu criei esse microfone e eu posso dizer para que serve esse microfone, que isso aqui é um microfone. Porque eu fabriquei isso aqui, eu sei. Alguém pode pegar esse microfone e falar, isso aqui serve para lavar chão. Eu falar, não, você não sabe o que você está falando. Isso aqui serve para amplificar a voz. Porque eu criei, eu sei o que eu estou falando, eu fiz. Então, a lógica é que se Deus me criou, Ele é o único que pode dizer quem eu sou. Ele é o único que pode afirmar algo sobre mim com verdade absoluta. Porque eu não sei quem sou pela minha autoexistência. Amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Nós só podemos entender quem nós somos conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo. E nós só conhecemos a Cristo através da revelação da palavra de Deus. Quer saber quem você é? Está na Bíblia. É só ler. Vai lá. Está em dúvida, perdido? Vai ler a Bíblia. Está lá. Só ler. A palavra de Deus nos revela quem nós somos. Cristo nos revela quem nós somos. Eu vou te dar um spoiler de quem você é. Lê depois, confirma o que eu estou falando. Vai lá, fala, é verdade que o irmãozinho falou na igreja lá, vai lá, lê depois. Mas vou te dar um spoiler, você já vai ler, você vai achar isso aí. Né? Nós somos filhos de Deus através da fé em Cristo Jesus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Então quem você é? Você é filho de Deus. Fala comigo. Filho de Deus. Amém.
Nós somos filhos de Deus. Se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida, você é feito através da fé em Cristo, filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Então a primeira pergunta que eu fiz é: quem é você? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu não quero tomar muito tempo aqui, porque a gente tem essa informação. A gente tem essa informação. A gente canta que nós somos filhos de Deus, que nós éramos órfãos e agora somos adotados, e hoje somos filhos de Deus. Nós cantamos isso, nós pregamos isso. Mas será que nós realmente sabemos o que significa sermos filhos de Deus? Será que nós entendemos o que isso implica em nossas vidas? Será que nós realmente entendemos isso? Porque tem uma frase que eu gosto muito, é uma frase que fala assim: se você diz que sabe alguma coisa, mas não o faz, você não sabe. Se você diz que faz alguma coisa, mas não faz isso que você diz que sabe, você não sabe. Sabe, então a minha pergunta é: será que nós realmente entendemos e sabemos o que é sermos filhos de Deus? Será que nós sabemos isso? Será que nós entendemos isso de fato? Sabe, e o fato de sermos filhos de Deus tem que gerar e tem que nos levar e tem que mudar algo em nós. Tem que gerar alguma coisa. É como se nós aqui, hoje, descobríssemos que alguém da sua família, você é parente de um cara muito rico, um milionário, bilionário aí, e aí esse cara morreu e deixou uma herança violenta para você, e aí você tem agora R$1 bilhão na sua conta. Amanhã você vai viver do mesmo jeito que você vive hoje? Você vai continuar amanhã, acordar cedo, 6 horas da manhã e trabalhar, ficar até às 5 no trabalho? Eu acho que não. Eu acho que você vai mudar um pouco sua vida. E aí a gente descobre que a gente é filho de Deus. E, cara, ser filho de Deus é muito maior do que isso. E a gente não faz nada. A gente continua vivendo da mesma forma. Ser filho de Deus, o fato de nós entendermos e descobrirmos que somos filhos de Deus, tem que gerar algo em nós e tem que mudar algo em nós. Sabe? É como se, a posição de sermos filhos de Deus, hierarquicamente, diante de Deus, é a posição mais alta que nós poderíamos almejar. Você zerou a vida. Ponto. É tipo isso. Você é filho de Deus. Ponto. Você zerou a vida. Não tem mais nada para você alcançar na vida. Nada. Você alcançou a coisa mais alta que você poderia alcançar. Diante do presidente dos Estados Unidos, diante do presidente do Brasil, diante de um bilionário, de um CEO de uma empresa, diante de Deus, você está mais alto que esses caras. E, entende o que eu estou falando? Socialmente falando, nós ainda devemos respeito à autoridade, ao presidente do país, às autoridades constituídas. Ninguém está falando para você meter o louco e sair desrespeitando os caras. Mas, diante de Deus, não há posição maior do que sermos filhos dele. Não tem. Então a gente zerou a vida, a gente chegou no mais alto patamar que a gente poderia chegar. Não tem mais para onde ir. Numa escadinha, numa pirâmide que você sobe, você é filho de Deus, você está no alto. É o auge. Não tem mais para onde você ir. Não tem mais para onde você ir. Tá bom. E agora? Não tenho mais o que almejar, não tenho mais para onde ir. Cheguei no mais alto que eu poderia chegar. E agora? Diante dessa realidade, há um único caminho a ser seguido. Nós descemos e servimos. Nós descemos e amamos os outros. Nós descemos e entregamos a nossa vida pelos outros. Não há outro caminho a ser seguido. Filipenses 2, do 5 ao 8, esse texto, esse poema de Paulo, ele é tão maravilhoso. Ele fala assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Querido, se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e se nós imitamos a Cristo, se Cristo, que existia em forma de Deus, olhou e falou: isso não é algo que eu devo reter a qualquer custo, se esvaziou, desceu, se fez homem. E é muito louco, porque se Cristo tivesse se feito homem como o homem mais poderoso da terra, ele ainda seria inferior do que ele era. Se Cristo tivesse descido à terra e tivesse se feito homem como o ser mais superior da terra,
ele ainda seria inferior, porque ele era Deus. Mas não o suficiente, ele não veio como um ser poderoso, mas ele veio como um servo humilde, que nasceu numa manjedoura onde animais comiam. E ele, não feliz com isso, se esvaziou e se humilhou até o ponto de sofrer a morte mais humilhante da época, que é a morte de cruz. Diante desse Senhor que nós servimos, esse é o caminho que nós devemos andar. Esse é o caminho na qual Cristo nos chama para andar. Nós descemos e servimos. Por isso que quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, querido, algo em nós tem que mudar. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, algo em nós tem que mudar. Porque se Cristo morreu, nós também morremos. Porque se Cristo sofreu, nós também sofremos. Mas se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a promessa. Por isso, entender que somos filhos de Deus não tem como nos mantermos da mesma forma que vivíamos antes. Antes de nascermos de novo, nós éramos como a sanguessuga de Provérbios 30, que grita, dá, 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 dá. A sanguessuga, nós sugávamos as coisas, nós sugávamos a humanidade. Era egoísta, era o desejo, era o prazer, era tudo para mim. O centro do mundo era meu umbigo. Mas agora nós nascemos de novo. E se nascemos de novo, agora a nossa vida tem um propósito. Nós nascemos para morrermos em amor e serviço ao outro. A Cristo e ao outro. Porque se servimos a Cristo, servimos o outro. Se servimos a Cristo, se amamos a Cristo, servimos o outro e morremos por eles. Amém? Então essa responde a segunda pergunta. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é descer e servir. E esse serviço é sacrificial. Então quem somos? Somos filhos de Deus. E qual é o nosso propósito? Servir o outro. Aqui está a resposta das duas perguntas que nós começamos no começo. Sabe? E essa vida, a vida agora então tem um significado. Nós não corremos mais atrás do vento porque entendemos quem somos e o que fazemos. Então todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos é intencional. Porque eu sei quem eu sou e por que eu tô aqui. Então se eu sei quem eu sou e por que eu tô aqui, cara, tudo que eu faço tem um motivo. Eu não faço nada por aleatoriedade. Porque eu sei quem eu sou e por que eu tô aqui. Sabe? E se nós podemos viver dessa maneira, querida, é porque se nós podemos nos entregar por alguém, é porque primeiro Cristo se entregou por nós. Se nós podemos amar ao outro, é porque primeiro Cristo nos amou. Nós somos amados a medida suficiente na cruz. Você foi amado na cruz numa medida suficiente que você precisava. Você não precisa de mais amor do que você pode encontrar em Cristo crucificado. Cristo crucificado te amou tudo o que você poderia ser amado. Por isso agora nós, porque somos cheios, somos plenos, somos completos, podemos nos entregar pelo outro, porque a gente não precisa de mais de nada. Nós temos tudo o que poderíamos ter. Nós temos a Cristo, que é a razão de todas as coisas. Por isso agora eu posso servir, me entregar pelo outro, sabe, entregar a minha vida pelo outro. E então, sabe, e é esse Espírito de Cristo em nós, e nós amamos ao outro a ponto de dar a nossa vida. Nós damos, porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos amados pelo Pai, e não há nada mais importante e mais elevado com isso. Nós entendemos isso. Amém? E, dito isso, essa breve introdução, que foi quase uma meia palavra, eu quero chegar na vela. Eu quero chegar porque essa vela está acesa aqui no meio da gente. Dito, entendendo que nós somos filhos de Deus, entendemos que agora nós temos diante desse propósito, que é servir e amar. Entendemos que nós agora gastamos a nossa vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem gastado a sua vida? No que você tem queimado a sua vida? Diante desse propósito, dessa realidade, como você tem vivido? Abre lá comigo, Gênesis 1. Volta lá para o começo de tudo. Gênesis 1. Quero ler o versículo 26 ao 28. Gênesis 1, versículo 26 até o 28, diz assim:
E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: serão fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém? Vira uma página aí, se você tiver que virar, Gênesis 2, versículo 15. 2,15 diz assim: e o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Só isso. Querido, eu quero pensar com você um pouquinho como a gente tem gastado nossa vida. E no que a gente tem gastado nossa vida diante dessa realidade que nos é apresentada de sermos filhos de Deus e de servirmos, e do nosso propósito de ser o propósito de servir ao outro, de servir ao nosso próximo. Esse texto que nós lemos, ele está falando sobre a criação do homem. Aqui a queda não tinha acontecido ainda, o pecado não tinha entrado aqui ainda. Tudo que acontece de Gênesis 1 até o final de Gênesis 2 é perfeito e sem pecado. Aqui está o propósito original de Deus para a criação. E Deus nos ordena para que nós dominemos sobre a terra. Deus nos dá uma responsabilidade, uma ordem de dominar a terra, de cultivar e guardar o jardim da qual Deus colocou ali Adão, que representa toda a humanidade. Essa ordem é antes da queda, então significa que essa ordem de Deus é para a humanidade toda e ela revela o propósito original de Deus para toda a humanidade. Deus deseja que nós dominemos a terra e que cultivemos e guardemos ela. Sabe? Essa responsabilidade, essa ordem de Deus, essa ordem à humanidade implica numa responsabilidade. Deus nos dá uma missão, um trabalho a ser feito. Nós temos uma responsabilidade diante da criação, diante de toda a ordem criada, porque Deus está dando a ordem a Adão, que representa a humanidade, de dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes da terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então isso aqui é toda a criação, toda a ordem criada. Deus nos está dando uma responsabilidade diante disso. Então, diante dessa realidade de que antes nós éramos sanguessugas, que sugávamos os recursos da terra, que usávamos a terra ao nosso bel prazer e destruíamos tudo que tocávamos, porque o centro do universo era o nosso umbigo. E agora nós somos filhos de Deus, nós somos chamados a servir ao outro e servir de maneira responsável ao outro. Diante dessa realidade, algo tem que mudar diante de como nós relacionamos com essa ordem criada. E a ordem criada envolve como nos relacionamos com a sociedade, com as pessoas em nossa volta, com as pessoas que estão incluídas em nosso meio, não só com as pessoas que estão aqui dentro. Algo tem que mudar com relação a isso. Algo tem que mudar como nós nos relacionamos com isso. Sabe, nós somos chamados a transformar o mundo através do nosso testemunho, através das nossas ações. Nós somos chamados a transformar o mundo a revelar ao mundo essa nova criação de Deus que nós somos agora. Ainda imperfeita, ainda caída, ainda não completa, porque um dia Deus consumará todas as coisas. Mas nós somos chamados a revelar o mundo, a revelar ao mundo, a transformar o mundo à imagem de Deus. A essa nova criação que Deus fez de nós agora através do sacrifício de Cristo Jesus. A realidade de sermos filhos de Deus nos leva a isso. Nós somos responsáveis. Porque o homem caiu no Éden. O homem caiu e desobedeceu a Deus. Nós somos restituídos ao propósito original da criação de Deus, agora como nova criatura. E se Deus revela o seu propósito original ao homem, que é dominar a terra e cultivar e guardar a terra. Nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos agir assim. Sabe? E eu fiz essas perguntas no começo de quem você é e qual o seu propósito, e elas parecem sem relação, mas a realidade é que a gente não consegue fazer nada sem saber quem eu sou e por que eu faço. Não tem como a gente agir de maneira intencional se eu não sei quem eu sou. Muito menos, e eu não consigo descobrir qual é o meu propósito se eu não sei quem eu sou, e não consigo agir de maneira intencional se eu não sei o meu propósito. Então a gente precisa entender quem somos, qual é o nosso propósito, para agir de maneira intencional e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe? Tem uma pregação do Leandro Vieira, um pastor lá de Curitiba,
que ele fez em 2019 na conferência do Desescope. Eu estava lá nessa conferência e essa conferência foi uma coisa que me marcou muito. Essa pregação deve estar no YouTube, você pode assistir depois. Mas ele falou sobre propósito. E ele falou que o propósito da vida de alguém é algo que vai queimar essa pessoa e que vai consumir ela a ponto de matá-la. Eu achei aquilo muito forte. Aquilo me bateu de um jeito. Porque na hora eu parei para pensar, eu falei, o que queima no meu coração a ponto de me consumir, que se necessário eu entregaria a vida por isso? Aquilo me bateu muito. E aquilo me marcou muito. E desde então eu comecei a pensar sobre isso e tomei algumas atitudes sobre isso. Sabe? Por isso, eu trouxe essa vela e eu quero te perguntar, o que tem queimado no seu coração? O que tem queimado no seu coração a ponto de te consumir? Que te consome, que é um fogo que queima, que arde no seu peito, que te dói lá dentro. Uma indignação que você fala, sabe, que dói, é uma indignação que machuca. O que Deus tem colocado no teu coração que você olha e queima a ponto de doer? Sabe? Ou será que a gente tem vivido um cristianismo bonitinho? Que a gente vem à igreja, que a gente abre as nossas Bíblias durante o culto, que a gente canta uma música que a gente gosta, que a gente ora de vez em quando, que a gente, quando está com um problema, pede a Deus para resolver, e que quando algo nos fere, a gente desliga a TV, a gente fecha o celular, e a gente continua vivendo a nossa vida acomodada. Será que a gente tem queimado por algo? Ou será que a gente tem vivido um cristianismo medíocre, que a gente vive um cristianismo só pra gente? Querido, nós somos chamados para queimar. Nós somos chamados a queimar. E é um fogo intenso. Porque fogo nenhum, nada que é tocado pelo fogo, se mantém como está. E nós somos chamados a queimar, querido. Sabe, eu trouxe essa vela e eu coloquei essa vela aqui e o primeiro objetivo da vela é que você ficasse curioso porque ela está aqui. Então, acho que esse objetivo foi cumprido. Mas a vela tem um objetivo. Eu gosto muito da ilustração da vela, eu gosto muito da ideia da vela. Porque essa vela sem fogo, ela não serve para nada. Alguém fez ela. Se eu colocasse ela aqui e não acendesse, era só uma vela. Estava aí, separada. Mas uma vela com fogo, ela cumpre o seu propósito. Uma vela só pode cumprir o seu propósito a partir do momento que ela tem fogo. E o propósito da vela é iluminar. Mas quando eu acendo essa vela, ela começa a ser consumida. Quando eu acendo essa vela, ela começa a derreter. Se você olhar para ela agora aqui, talvez você não consiga ver, mas tem cera caindo em volta dela, cera em volta do potinho. Ela é feita de cera. E a matéria da qual ela é feita está sendo queimada e consumida pelo fogo. A vela tá sem fogo, não serve para nada, mas uma vela com fogo vai consumir ela, ao ponto dela deixar de existir. Sabe? E essa vela aqui, no meio de um monte de luz, ela é meio inútil. Ela tá aqui para te dar curiosidade aí, para saber o que você faz com essa vela aí. Mas ela é meio inútil, ela não faz nada. Essa vela aqui é inútil. Mas se a gente apaga todas essas luzes aqui, aqui tem luz. E em volta dela não vai ter escuridão. Então ela começa a cumprir o propósito dela, que é iluminar. Então nós somos como essa vela. Nós precisamos queimar por algo. E o que nós queimamos, o propósito que Deus nos dá, vai nos queimar ao ponto de nos consumir. Ao ponto de queimar o nosso coração, que nos consumirá. Ao ponto de um dia morrermos por isso. Esse é o propósito de Deus. Que Deus coloca no teu coração. Mas a realidade é que às vezes a gente vive um cristianismo muito fofinho e bonitinho. E a gente só queima no meio de um monte de gente que queima. E aí você está com uma vela acesa, num monte de vela acesa. Você não faz diferença nenhuma nesse lugar. Entenda o que eu estou falando. É importante que essa vela fique acesa. Em nome de Jesus. Mas às vezes, se essa vela apaga, é importante que tenhamos outra vela acesa. Porque essa outra vela acesa vai acender essa aqui. Porque às vezes a gente passa por uma semana terrível e a gente chega no culto destruído e apagado. Então é importante que a gente tenha outras pessoas no culto com uma vela acesa para que ela nos coloque fogo em nós e nos acenda. Mas esse não é o propósito principal da vela. O propósito principal da vela não é acender vela. O propósito principal da vela é iluminar. E a gente só ilumina no meio da escuridão.
Por isso, querido, a gente precisa ir lá para fora. Por isso não adianta queimar aqui dentro. A gente precisa queimar lá fora. Por isso que queimar só aqui dentro é redundante. A gente precisa queimar lá fora. Sabe? Nós precisamos queimar lá fora. Nós precisamos queimar no mundo. Cristo nos chama para ser luz do mundo. Nós precisamos iluminar. Sabe? E isso, exatamente isso, implica nesse mandato cultural que Deus nos dá em Gênesis 1 e 2. De dominar, cultivar e guardar. Sabe? E eu falei do nosso propósito é servir o outro, nosso propósito é descer, servir em amor e entregar a nossa vida pelo outro, mas esse é o nosso propósito geral, todo mundo tem esse propósito. A questão é qual o teu propósito específico. E aqui entra pelo que você queima. Porque pelo que você queima, vai ser aquilo que Deus colocou no teu coração para você gastar a tua vida. E aí você vai gastar a tua vida servindo, amando e se entregando por uma coisa específica. Pelo que você queima, querido. O que queima no seu coração, sabe? O nosso propósito é esse. Aí você pode queimar por inúmeras coisas. Por inúmeras coisas. O que queima no seu coração pode ser a pobreza. Você dói ver pessoas pobres. Dói ver pessoas que sofrem com abaixo da linha da miséria. Ou ainda pode ser o aborto. Ver crianças sendo assassinadas no aborto. Você olha isso e isso te indigna num ponto surreal. Que você fala, eu preciso fazer alguma coisa. Ainda a fome, pessoas morrendo de fome. A gente tem no Brasil aí, sei lá quantos milhões de pessoas morrendo de fome. Ou a educação. Ver pessoas que não têm acesso à educação, ver pessoas que não têm acesso ao conhecimento. Seja o que for, querido. Seja a injustiça, pessoas fazendo negócios de forma injusta, pessoas explorando os outros. Seja o que for, seja a área que for, seja aquilo que for. O que queima no seu coração? O que queima no seu coração? Sabe, querido? E se algo queima no nosso coração, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Eu falo porque eu falei da conferência do Descope e aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Eu comecei a pensar no que queimava no meu. E uma das coisas que mais me indigna na vida é pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Me indigna, me dói ver pessoas usando a palavra de Deus para roubar outras pessoas. Ver pessoas explorando outras pessoas. Esse dia eu escutei uma história, nossa, de uma família, de um casal que passou anos a ponto do cara fazer uma vasectomia para não poder ter filho, à luz da palavra de Deus, porque um pastor instruiu ele assim. O cara foi levantado pastor com 16 anos. Hoje o cara tem 40. E agora caiu a ficha. Cara, quando eu contei essa história, vontade que eu tinha era de ir lá no cara do pastor e expulsar o demônio da vida dele. Nossa, dói. Eu fico muito revoltado com isso. Eu fico muito revoltado. Isso me dói. Ver pessoas usando a palavra de Deus de uma forma errada. Eu fico muito revoltado com isso. Então eu não consigo. Então eu comecei a estudar. Falei, não é possível. Eu comecei a estudar. Eu fui ler. Eu fui estudar a palavra de Deus. Eu tenho uma biblioteca. Em 2 anos eu consegui fazer uma estante de biblioteca. Nunca mais livro lá em casa. Porque eu leio insanamente. Em 2021 eu acho que eu li uns 50 livros no ano. Eu não consigo, cara. Como é que as pessoas não entendem a palavra de Deus? Como é que as pessoas conseguem abrir a Bíblia e não... Sabe aquele texto de Felipe que o eunuco tá indo no caminho, tá no caminho e ele abre Isaías e ele fala... E aí Felipe chega pra ele e fala, você entende? Você lê? Ele fala, não, como é que eu entendo? Se não tem ninguém que me ensine. E aí Felipe senta e ensina ele. É aquilo. Como? Isso me indigna muito. Então eu não consigo. Às vezes eu vejo uns caras falando uns negócios na internet, escuto umas pregações, eu fico revoltado. Eu não consigo. Me revolta, me dói. Então eu fiz alguma coisa com isso. Eu amo discipulado. Eu amo discipulado. Se tem um negócio que eu gosto de fazer, é discipulado. Nossa, eu gosto muito. Por quê? Porque eu amo sentar com as pessoas e ensinar a palavra de Deus. Eu amo sentar com as pessoas e ensinar aquilo que Deus quer fazer. Ensinar o que Deus está querendo. Eu amo fazer isso. Eu saio do discipulado assim, num nível de felicidade. Hoje eu tive meu grupo de discipulado à tarde. Nossa, eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. Eu gasto minha vida nisso. Eu não leio isso tudo porque é um troço que eu preciso. Lógico que preciso, entendo o que eu estou falando, mas eu leio isso tudo pelo outro, porque eu amo tanto os caras, eu amo tanto a palavra de Deus que eu quero ensinar para todo mundo o que eu aprendo.
Então você fica mais de 5 minutos conversando comigo, eu vou falar de um livro que eu li. É normal. Eu não consigo. Minha esposa está aqui. E eu vejo o quanto ela se dedica à educação. O quanto ela faz isso. O quanto dói ver pessoas não educadas na vida dela. Eu vejo isso. Ela estuda, se dedica, gasta tempo da vida dela aprendendo para ensinar. Aprendendo para fazer algo. E se tiver que dar aula de graça, dá aula de graça. Às vezes não dá aula de graça porque a gente precisa se manter, mas o preço das aulas, eu falo, aumenta esse negócio. Eu falo, não posso, como é que eu aumento? Sabe, gente, o que queima no teu coração? O que está queimando em você? Se é o aborto que queima no teu coração, quantas pessoas? Porque não é mudar o mundo, querido, mas é influenciar onde a gente está em volta. Quantos livros você leu sobre isso? O que você aprendeu na palavra de Deus sobre isso? Quantas pessoas no teu bairro você falou que isso não vem de Deus e ensinou e instruiu da forma correta? Se o que te indigna é a injustiça, seja justo. Tenha um negócio que promove injustiça. Você trabalha na sua empresa, quantas oportunidades você teve de fazer uma gambiarra lá, você fez? Ou você deu um passo para trás e tomou na cabeça porque você foi justo? Sabe? Como é que a gente, é o que eu falei, se a gente fala que sabe o negócio, mas não vive, a gente não sabe. E como é que algo queima no nosso coração e a gente não consegue fazer nada com isso? Será que a gente tem apagado essa chama? Será que a chama que queimava no nosso coração agora é só isso aqui? A gente não tem como, querido. Eu quero te chamar a queimar hoje. Eu quero te chamar a queimar. A gente precisa queimar, a gente precisa incendiar a sociedade. A gente precisa transformar o mundo. E entende o que eu estou falando? A gente não vai fazer isso de maneira plena, mas a gente pode sim viver algo que Deus tem para nós aqui e agora. Sabe? Se a fome queima no teu coração, se você fica indignado com a fome, quantas ONGs você ajuda que ajuda pessoas com fome? Quantas pessoas você foi lá e entregou a marmita no teu bairro que passa fome? Você sabe se o irmãozinho do lado do teu vizinho está passando fome, precisa de ajuda? A gente vive na nossa casa acomodado. A gente vem na igreja e nem sabe da vida dos irmãos. Às vezes tem um irmão sentado do teu lado que precisa de ajuda, você não sabe. Por quê? Porque o importante é receber uma palavra, é receber a bênção de Deus. Eu sento e eu quero vir receber a bênção. E como o Ruberley muito bem ensinou hoje, é melhor dar do que receber. Querido, nós somos chamados a descer e servir, entregar a nossa vida pelo outro. Se você está vivendo para você, você está vivendo errado. Se você está vivendo só para você, você está vivendo errado. Nós precisamos entregar a nossa vida pelo outro. Amém? Sabe, querido, se você é filho de Deus, então seu propósito na vida é ser como Jesus, que desceu, se fez homem e morreu uma morte de cruz. Sabe, o Leandro, esse mesmo pastor, Leandro Vieira, ele tem uma frase que ele fala que vivemos para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo. É assim que a gente vive. Nós vivemos para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Se nós sabemos que nós somos filhos de Deus, sabemos que o nosso propósito é servir, então agora eu vivo de maneira intencional nisso. Agora eu vejo o que queima no meu coração e eu ajo como filho de Deus que entrega a vida por isso. O nosso propósito, querido, vai te consumir a ponto de te matar. Mas Cristo ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus. Porque a gente pode ver isso, porque Cristo ressuscitou no terceiro dia. A gente pode gastar a nossa vida a ponto de morrer, porque a gente não acaba aqui, não acaba agora. Que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Sabe, querido? Se a nossa missão é glorificar a Deus, o propósito da nossa vida é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a nossa missão, glorificar a Deus. Viver uma vida da qual nós vivemos pelos interesses de Cristo, de acordo com a vontade de Cristo revelada nas Escrituras, para a transformação do mundo ao nosso redor. Nós precisamos viver assim, querido. Sabe? Então, use seu trabalho, use seus negócios, use a sua inteligência, use aonde você está para isso. Mas minha indignação é
É a fome. Eu trabalho num escritório que, sei lá, faz exportação de máquina. Como é que eu relaciono uma coisa com a outra? Cara, Deus está te dando um trabalho para você ganhar dinheiro, para você ter recursos, para você abençoar o outro. Às vezes tem um irmão lá dentro, tem um carinha lá dentro do seu trabalho que precisa de você. Você não sabe, porque você está envolvido no seu mundo. Sabe? Deus nos deu as coisas não para nós, mas para Ele, para a glória dEle, pelos interesses dEle e para a transformação do mundo. É assim que a gente tem que viver. Para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, pelo bem do mundo. É assim que a gente tem que viver, querido. Então, de novo, pelo que você queima. O que você tem gastado sua vida? No que você tem gastado sua vida? Nunca é tarde para a gente virar a chave e começar a gastar a vida naquilo que Deus nos chamou a gastar. E eu quero te desafiar isso nessa noite. Eu quero te desafiar a queimar. Sabe? Se dedique, se prepare. Leia, estude. Busque de Deus, estude a palavra. Conheça aquilo que Deus fala sobre algo. O Evangelho tem algo a dizer sobre todas as áreas de influência da sociedade. O Evangelho tem algo a dizer sobre todas as áreas da sociedade. Tudo que acontece no mundo, o Evangelho tem algo a dizer sobre isso. Estude sobre. Leia sobre. Se dedique sobre. Gaste a sua vida nisso. A dar uma resposta ao mundo do que o Evangelho diz, do que Deus deseja. De ser luz. De ser a vela que é consumida, mas que está sendo consumida porque vive o propósito de ser luz no mundo e de iluminar a escuridão. Amém? Amém? Por isso, querido, eu quero te convidar a queimar nessa noite. Se a vela se apagou, se você fechou os teus olhos e aquilo que queimava quando você era mais novo, aquilo que dignava quando você era mais novo, você olhou e falou, não tem jeito. Isso aqui nunca vai mudar. Fazer o quê? E você foi lá e apagou aquela vela. Eu quero orar para que Deus reacenda isso no seu coração nessa noite. Eu quero orar para que Deus reacende isso no seu coração nessa noite, que Ele queime de uma maneira surreal. Porque o fogo da vela é Deus que nos dá. O fogo da vela é Cristo. Nós somos a vela e nós somos acesos por Cristo. O fogo é Cristo. É Cristo que nos dá esse fogo. Por isso eu quero orar para que Deus reacenda esse fogo nessa noite. Se o que eu estou pregando para você, eu pregando hoje aqui, está queimando algo no seu coração, eu quero orar para que Deus te capacite a fazer algo sobre isso. A agir sobre isso. A não sair daqui e ficar parado. Que hoje seja um divisor de água na sua vida, que hoje seja um marco. Que você saia daqui e não lembre da minha palavra ou de mim falando. Pode até lembrar da vela, é um bom negócio. Mas que você saia daqui queimando e você se lembre de hoje, de como Cristo te acendeu, te incendiou ao ponto de você nunca mais ser o mesmo. Nosso propósito, querido, é ser a imagem e semelhança de Cristo. Nós caminhamos para isso, nós andamos nisso. E aí a gente desce, a gente serve, a gente entrega a nossa vida pelo outro. Esse é o único caminho. É o único caminho. Amém? Sabe, nós precisamos mudar a nossa visão egoísta pelo mundo. Nós precisamos mudar essa visão de o problema não é meu. Cara, o problema é seu, sim. Deus te colocou aqui por um propósito, por um motivo. Então, sim, o problema é seu. Deus te chamou a fazer algo sobre isso. Então, sim, o problema é seu. Faça algo sobre isso. Nós precisamos queimar, querido, a ponto de incendiar a sociedade. O fogo, ele não é mansinho. Tudo que o fogo queima, ele queima e ele se espalha. É surreal. O fogo não é um negocinho manso. O fogo é uma das coisas mais destruidoras que nós temos na humanidade. Nós precisamos queimar esse ponto, de ser consumido por esse fogo de Cristo que nos queima. A ponto de a hora que o cara chegar do teu lado, ele é consumido junto com você, porque você está tão queimando que não tem como encostar em você e não ser consumido por isso. Amém? Eu quero orar com você, querido. Quero orar. Se você pudesse colocar de pé. Eu quero orar por isso. Feche seus olhos, querido. Coloque diante do Senhor o que tem queimado no seu coração. Se esse fogo se apagou, peça perdão. Fala, Deus, me perdoa porque eu apaguei aquilo que o Senhor tinha colocado em mim. Perdoa por isso. Reacende esse fogo em mim. Eu quero queimar por ti.
Eu quero queimar, eu quero ser incendiado por ti para incendiar os outros. Eu quero amar esse amor sacrificial ao ponto de me entregar por isso. Eu quero ser consumido por isso. E se algo tem queimado no seu coração, peça para Deus que te dê estratégias e ferramentas para que você possa agir e viver em cima disso. Coloque seu coração diante de Jesus. Cristo nos visita nessa noite. A palavra de Deus foi aberta, foi lida. Por isso Cristo está aqui. E Cristo quer derramar esse fogo em você. Cristo quer te entregar essas ferramentas que você precisa para agir dessa forma. Se coloque diante do Senhor, querido. Se derrame aos pés de Jesus. Amém? Vou orar e nós possamos orar juntos sobre isso. Jesus, obrigado pela tua palavra que foi nos colocada nessa noite. Jesus, obrigado porque o Senhor é tão bom conosco, o Senhor nos traz para perto de ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina quem nós somos. Obrigado porque o Senhor nos diz que nós somos teus filhos, nós somos filhos de Deus através da fé em ti, Jesus. Obrigado porque o nosso Espírito, o Espírito Santo em nosso Espírito testifica e clama, Abba, Pai, como diz a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina como agir. O Senhor nos mostra que somos filhos, mas não para aqui. O Senhor nos ensina como agir. O Senhor nos mostra, através do teu exemplo, de se tornar homem, de se humilhar e de morrer numa cruz. E nos chama a viver como o Senhor. Jesus, obrigado. Obrigado. Pai, nós entregamos nosso coração diante de ti nessa noite. Pai, que se nosso coração está apagado, que se o nosso coração está frio, derrama do teu fogo nesse momento. Derrama do teu fogo sobre a tua igreja nesse momento. Pai, acende esses corações com o fogo consumidor que cai do alto, Pai. Que possamos queimar a ponto de sermos consumidos, porque o fogo nos consome. Jesus, reacende aquilo que o Senhor tem queimado em nossos corações, seja qual for a área, seja qual for o motivo, que o Senhor possa queimar. Entrega na vida dos meus irmãos nessa noite, Pai, motivos para queimar e gastar a vida. Entrega na vida dos meus irmãos nessa noite, Pai, que eles não saiam daqui nessa noite sem estar queimando por Ti, sem estar queimando por algo que o Senhor lhes entregou. Deus, entrega a eles nessa noite em nome de Jesus. E Pai, intensifica o fogo. Intensifica o fogo. Queima da forma que só o Senhor sabe fazer. Queima da forma que só o Senhor sabe queimar. Pai, que possamos ser incendiados de dentro para fora, ao ponto de não conseguirmos nos conter, a não ser agir em cima daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Pai, nos ajuda, nos dá a ferramenta, nos dá estratégias, nos dá, Deus, capacidade, condição, nos dá, Deus, fome e sede por aquilo que o Senhor tem queimado em nossos corações, que possamos agir em cima disso. Que possamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem dado a nós, que é dominar sobre a terra, que é cultivar e guardar a terra, que é influenciar as áreas da sociedade, que possamos ser luz do mundo conforme o Senhor nos chamou a ser, que possamos dizer como Paulo disse, eu não fui infiel à visão celestial, que possamos queimar em cima disso, Jesus. Que possamos, Deus, sermos fiéis àquilo que o Senhor entrega a nós. Nos ajuda, Jesus. Nós entendemos que nós só podemos fazer isso porque o Senhor um dia nos amou primeiro. Porque o Senhor morreu numa cruz por nós. Porque o Senhor nos capacita a isso. Por isso nós te clamamos, Jesus. Não deixe esse fogo apagar. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti. Nos ajuda nisso, Jesus. Que nós possamos queimar e possamos ser consumidos por isso. A ponto de entregarmos a nossa vida pelo outro. Jesus, mas obrigado, porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e se o Senhor ressuscitou, contigo ressuscitaremos. Obrigado, Jesus, porque a palavra é uma palavra de alegria, por mais que o caminho às vezes pareça de tristeza e sofrimento, o fim é alegre, o fim é bom, porque o fim é a ressurreição do Senhor. Um dia nós estaremos contigo, Jesus, então, nada daqui importa. Que nós possamos gastar realmente a nossa vida, que nós possamos ser consumidos na nossa vida por Ti, para Ti, por amor ao nosso próximo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Jesus, pela Tua igreja nessa noite.
Eu oro e abençoo a tua igreja. Em nome santo de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Pelos interesses de Cristo. Para o bem do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Que você saia daqui incendiado. Igual o tocha humana. Já viu o tocha humana? Pega fogo. Enche, você pega fogo. Pá. Que você saia daqui incendiado, querido. Que você possa queimar. E ser luz do mundo aonde quer que você vá. Amém? Deus te abençoe.